Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. No vídeo de hoje, iremos aprender alguns conceitos sobre funções. No caso, domínio, contradomínio, conjunto imagem e também o estudo do domínio de uma função. Então, dada uma função f de a em b, o conjunto A chama-se domínio, o D, da função. Então, esse cara aqui, o conjunto A, é o domínio da função. E o conjunto B, o contradomínio, que a gente chama de CD. Para cada x pertencente a esse conjunto A, que é o domínio, o elemento y, que pertence a esse conjunto B do contradomínio, chama-se imagem de x pela função f. O conjunto de todos os y assim obtidos é chamado de conjunto imagem da função f e é indicado por imagem de f, um im com fzinho. Resumidamente, você tem os valores de x, que pertencem ao domínio, que é o conjunto A, os y, que são os elementos do contradomínio, que é o conjunto B, e todos os y do contradomínio, no conjunto B, que recebem flechas de A, desses x's, aí, digamos assim, são chamados de imagem. Então, primeiro exemplo, dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3 e B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos considerar a função f de a em b, que transforma x pertencente a em 2x pertencente a b. Então, a resolução, a gente tem o conjunto A e o conjunto B. Então, ele transforma cada elemento aqui em seu dobro, tá vendo? O elemento x pertence a em 2x pertencente a b. Então, o cara de A duplica para ir para B. Então, 0 vezes 2 dá 0, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6. Então, a regra é dada por y é igual a f de x igual a 2x. Então, o domínio dessa função é o 0, 1, 2 e 3, que são esses caras aqui do conjunto A. O contradomínio, que é o conjunto B, são todos os elementos que estão aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por outro lado, a imagem são os elementos em B, são os y, ou seja, os elementos em B, que recebem flechas, No caso aqui é o nosso 0, 2, 4 e 6. São os x transformados aqui pela função. Então, é o 0, 2, 4 e 6. Exemplo 2. Considere a função f de a em b dada pelo diagrama e determine. Então, vamos responder cada um desses itens. No item A, ele pede o domínio da função, d de f. O domínio da função são esses caras aqui, do conjunto A, que é 3, 4, 5 e 6. Na letra B, ele pede a imagem da função, ou seja, são os elementos em B que recebem as setinhas. No caso aqui, 1, 3 e 7 recebem flechas. Observe que o 5 não tem ninguém que liga com ele. Letra C, f de 4. Significa o quê? Que aqui dentro tinha que estar um x, Então, a função f transforma esse 4, o x, pertencente a, que é o 4, em quem? Então, vamos ver quem ele transforma. É onde ele aponta essa seta, O x que pertence a vai ser transformado pela função. E quando ele é transformado, ele vale 1. Então, nosso f de 4 é 1. Na letra D, ele quer saber o valor de y quando x é igual a 5. Então, quando x é igual a 5, lembrando que x é o conjunto A, então x é igual a 5, vamos ver a seta dele, transforma em y igual a 7. Na letra E, ele pede o valor de x quando y é igual a 3. Então, o y é lá em B. O y é igual a 3, recebeu a flecha do 6. Então, quer dizer que o nosso x é igual a 6. Letra F. X quando f de x é igual a 1. Então, f de x é a mesma coisa que o y, lembra? É sinônimo, digamos assim. Então, ele quer saber o valor de x para quando o y for 1. Então, quando o y for 1, quem é o x? As setas que estão apontando é o 3 e o 4. Então, para o y ser 1, eu posso ter x igual a 3 ou x igual a 4. Letra G é a função f de x, ou seja, o y, quando o x é igual a 6. Quando o x é igual a 6, o nosso y é igual a 3. Então, o nosso f de 6 é igual a 3. f de 6 porque o nosso x vale 6 e substituímos aqui. Letra H, ele quer saber o y quando o x é igual a 3. Então, valor de y quando o x vale 3, então x valendo 3, nosso y vale 1. Letra I, ele quer saber o valor de x quando y é igual a 7. Então, y sendo 7, o nosso x é igual a 5. Então, vamos ver agora o estudo do domínio de uma função real. Toda função f de a em b, ela tem um domínio, que são os valores de x que estão no conjunto A.
ela tem um contradomínio, que são os valores de y pertencente ao conjunto B. E a lei de correspondência, a função que transforma esses x's nesses y. Por exemplo, se eu tiver uma lei de correspondência f de x é igual a 3x menos 1, é uma função de A em R, sendo que esse R é o contradomínio, é o conjunto B, que são todos os números reais. O conjunto A, que é o nosso domínio, é o maior subconjunto de R. O que significa isso? É que a gente vai buscar alguma restrição para o domínio para que não exista um determinado valor para x. Entender ou perceber se existe alguma restrição para x para que não funcione essa função. Para exemplificar melhor, vamos ver esse exemplo aqui nesses 5 casos. Exemplo 3. Determine o domínio das funções reais definidas por. Então, temos esses 5 itens. Então, vamos resolver. Na letra A, eu tenho que f de x é igual a 1 sobre x menos 6. Vamos ver se existe algum valor para x que faça que essa função, no domínio, quer dizer, não exista. Você percebe que o denominador não pode ser zero, Se você tem uma fração, não pode ser zero. Ou seja, b tem que ser diferente de zero. O denominador diferente de zero. Ou seja, temos que x menos 6 tem que ser diferente de zero. Isso nos leva, esse menos 6 passa para lá, então temos que x tem que ser diferente de 6. Então, portanto, o domínio dessa função, ou seja, para funcionar essa função, esse domínio tem que ser qualquer elemento pertencente aos reais, tal que esse elemento tem que ser diferente de 6. Ele pode ser qualquer um número real, exceto o 6. Então, posso escrever da seguinte forma também. São os números reais, exceto o 6. Na letra B, a gente percebe aqui que o x está no numerador. Então, não há restrição para o numerador nessa função. Logo, qualquer valor real é aceito. Como, por exemplo, um valor crítico, digamos assim, é se o x for 1, porque 1 menos 1 dá 0. Então, temos que, se o x for 1, a gente tem uma f de 1, que é igual a, no lugar de x eu vou colocar 1, fica 1 menos 1 sobre 4. 1 menos 1 é 0, 0 dividido por 4 dá 0. Então, é aceito, não tem problema nenhum, não tem restrição nenhuma. Então, portanto, o domínio dessa função é dado por reais. Qualquer valor que eu colocar aqui em x vai funcionar, digamos assim, essa função. Na letra C, eu tenho que f de x é igual a raiz quadrada de x menos 7. Temos que lembrar que na raiz quadrada, o radicando não pode ser menor que zero. Ou seja, quem está lá dentro tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ser negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo quando a gente visa os números reais. Ou seja, temos que x menos 7 tem que ser maior ou igual a zero. Isso nos dá que x é maior ou igual a 7, porque esse menos 7 passa para lá positivo. Portanto, o domínio dessa função é dado por A, que é o conjunto A, que é o domínio da função, x pertence aos reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual a 7. Qualquer valor fora disso, ou seja, menores que 7, não vai funcionar essa função. Não existe esses elementos para que a gente defina esse domínio. Na letra D, temos a seguinte função. f de x é igual a raiz cúbica de x. Lembrando que na raiz cúbica, o radicando pode ser menor que zero. Por quê? Por exemplo, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Porque menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Então, não há restrições para o radicando nessa função. Logo, qualquer valor real é aceito. Então, portanto, o domínio dessa função é dado por os números reais. Na letra E, temos a seguinte função. f de x é igual a raiz quadrada de x menos 2 dividida por x menos 3. Então, temos que ter atenção aqui que temos duas restrições. Para o numerador, nessa raiz quadrada, o radicando não pode ser menor que zero. Ou seja, a gente tem que ter x menos 2 maior ou igual a zero. Nesse caso, temos x maior ou igual a 2. Para o denominador, ele não pode ser zero. Ou seja, quem está lá embaixo, que é representado por b, tem que ser diferente de zero. Ou seja, temos que x menos 3 tem que ser diferente de zero, que nos leva que x tem que ser diferente de 3. Então, portanto, o domínio dessa função é dado por A, que é o conjunto que é o domínio dessa função, que x pertence aos reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual a 2 e, que tem que ser adicionando aqui, esse x não pode ser 3. Porque quando você pega x maior ou igual a 2, o 3 está lá à direita, está à frente dele. Então, ele pode ser qualquer valor igual ou maior que 2, exceto o 3. Então,
Então é isso, pessoal. Essa aula fica por aqui. Vimos agora domínio contra domínio imagem e algumas restrições sobre a formação do domínio de uma função. Espero que você tenha gostado. Peço que você curte, compartilhe, comente, mande para o amigo. Caso tenha dúvida, pode escrever nos comentários, beleza? Até a próxima. Falou!